Vamos lá, então. Então quer dizer que vamos sofrer amanhã? Quantas questões da minha matéria? Não, não quantas vocês estão torcendo para cair. Quantas vocês acham que vão cair? Gente, eu acho que vão ser 8 ou 7. Qual o motivo? A minha matéria está junto com português e está junto com atualidades do mercado financeiro. Normalmente, português são quantas questões em provas da Carlos Chagas? 15. Então, vão sobrar 15 questões para dividir entre atualidades do mercado financeiro e matemática. Tá certo? Eu acredito que eles devam dividir no meio essas duas disciplinas, aí vai ficar 8 para um, 7 para outra. Não sei se a minha vai ficar com 8 ou vai ficar com 7. Vamos trabalhar como se fossem 8 questões. Se cair 8 questões na prova de vocês, eu acredito que deva cair 3 ou 4 de matemática financeira. E aí o resto das outras matérias que tem aí para vocês. Então eu centrei a nossa revisão de véspera em cima de questões de concurso que podem cair na prova de vocês. Quais são as matérias dentro de matemática financeira que mais caíram em questões de banco? Taxa efetiva e nominal, saque e taxa interna de retorno. Esses são os 3 tópicos que historicamente mais caíram em provas da nossa amiga Carlos Chagas ou outras entidades que promoveram concursos para banco. Não acredito que venha cair tabela. Então é legal vocês saírem daqui hoje já com alguns fatores 1 mais i elevados a n decorados. E quais são os 1 mais i elevado a n que o aluno tem que sair decorado? Vamos ver, sem olhar a apostila. Eu sei que na apostila já está aí, né? 1 mais i, 1 mais 10% elevado à primeira. Tá fraco, hein? 1 mais 10% ao quadrado. Agora eu gostei, 1,21. Elevado ao cubo. 1,331. E elevado à quarta. Aí forcei a amizade aqui, né? 1,4641. Gente, saber isso vai poupar trabalho de ficar fazendo continha na mão. Normalmente a Carlos Chagas adora a taxa de 10% e de 20%. Quem, nesse período todo, baixou provas de concurso e executou questões de concurso, o 10 e o 20 e o 5 também, eles imperam nas provas, principalmente o 10. Então, se cair 10%, já usa o 10% a primeira, a quadrada, já venha com ele decorado. Se você ainda não decorou, faz uma forcinha para decorar, pelo menos o 10. O 20 eu já estou forçando um pouquinho a amizade aí, né? 1 mais 20% a primeira, sem olhar, né? Ao quadrado, 1,44 e elevado ao cubo, repara que essa quase ninguém sabe, 1,728. Tá certo? Se vocês puderem ir com isso decorado, vocês vão economizar tempo. Porque cá entre nós, não enche o saco fazer 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1. Então, se você tiver com isso decorado, nossa, vai ajudar bastante vocês na hora da prova. Principalmente para resolver questão de taxa interna de retorno e de VPL. Vamos já invadir a área dentro de taxa interna de retorno e VPL. Gente, para calcular VPL, tem que ir para... Ai, não me decepcionem. Para calcular valor presente líquido, tem que ir para... Alguém falou aí no fundo. Para trás. Aí agora que o aluno... para trás. Aí o aluno lembra. Agora ninguém me decepciona. Quando vai para trás, multiplica ou divide? Ah, gostei do coro. Então, para o VPL, eu vou para trás, e para trás, divide. Para a taxa interna de retorno, eu vou para onde? Para frente. E para frente, multiplica. Então, tem 2 questões aí na apostila que vocês receberam aí, tá certo? Para a gente poder resolver essas questões de VPL e TIR. Gente, VPL vai para trás, e vai para trás, divide. TIR vai para frente, e quando vai para frente... multiplica. Vamos dar uma olhada nessas 2 questões. Comigo na lousa. Legal. Estúdio, pode colocar... não, pode deixar aqui. Na página 2 aí da nossa apostila, tem aqui um exercíciozinho aqui, né? Esse exercíciozinho
Ué, esse aqui é TIR. Joga 100% para mim, senão eu me perco aqui. Aqui, legal. Então, gente, o que eu quero tá na página 2, é a questão número 5. Pode voltar para o 240. Faltou? Então vai acompanhando aqui que eles já estão imprimindo para vocês, tá bom? Quem está faltando aí? Pô, vocês foram premiados. Cadê o Marcelo? Ué, cadê o Marcelo? Ah, então eu vou conversar depois com ele aí. Quem foi que foi premiado aí? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então tá. Marcelo, 10 pessoas. Ah, ele chegou. Mas, ó, Marcelo, você vai ter que compensar com alguma coisa ali para os 10. Ah, faltou para ele, gente. Vamos lá. Calma, a gente vai brincar mais. Questão 5, gente. Tá aqui. Eu tenho 4.400 na data 0, 3.200 e 1.400. Ah, isso aqui é taxa interna de retorno. Não tem VPL aí? Ou só coloquei taxa interna de retorno? Está na página 3, turma. Perdão. Está lá aqui para vocês. Então ele dá para a gente esse fluxo e toda vez que ele pede VPL, classe, é só lembrar, tem que ir para trás. E quando vai para trás, o que eu faço? Divide. Então, se cair uma questão de VPL, é só ir para trás. É só ir para trás. Vai para trás, divide. Vai para trás, divide. Qual que é a taxa aí que ele dá nessa questão? Quanto? 20%. Então, aqui vai ficar 20% elevado a que potência? 1. Esse cara daqui está voltando quantos períodos para a data 0, gente? 2, então vai ficar elevado ao quadrado. E esse aqui está voltando quantos períodos? 3. Gente, VPL é isso. É só você pegar os valores em dinheiro e jogar para a data 0. Se vai para trás, divide. E você vai dividir pelo 1 mais i elevado a qualquer coisa. E aí, gente, se você não sabe de cabeça alguns 1 mais i elevados, você vai sofrer com essas contas aqui de 1 mais i elevado a alguma coisa. Reparem aqui na resolução. Olha lá, né? Menos 1.000, porque está negativo, saída. Menos 1.800, negativo, saída também. Aí, essa continha aqui está dando 1,2. Essa aqui, 1,44. E essa aqui, 1,728. Gente, fez continha, somou, subtraiu, acertou VPL. Se cair VPL, dá para pontuar ou não? Dá. Mas olha, eu não aposto em VPL. Eu aposto mais em TIR. Mas o propósito do VPL e o propósito do TIR é igual, então não custa a gente comentar sobre o VPL. Única diferença é que no TIR você não vai para a data 0, você não vai para trás. Para achar a taxa interna de retorno, você vai para onde? Para frente. E quando vai para frente, multiplica. Reparem só a resolução de duas questões de taxa interna de retorno aqui. Uma delas está na página 2, é a questão de número 4, tá certo? Uma delas está aqui. Esse fluxo de resolução, ele sai da interpretação do enunciado. O enunciado conta uma historinha que R$10.000 é um valor que sai na data 0, não é isso que ele fala ali? Que na data 1 tem uma entrada de 6.000 e que na data 2 tem uma entrada de 5.000. Estúdio, joga no EBIM para mim. Aí. Então, vamos colocar isso igual àquela questão que a gente resolveu agora há pouco. Menos 10.000 na data 0. Na data 1, e eu esqueci, quanto? 6.000. E na data 2, quanto? 5.000. Classe, taxa interna 5.500. $5.500. Talvez eu tenha digitado errado ali, tá? 5.500.
No VPL eu vou para a data zero. No TIR eu vou para onde? Para frente. E quando vai para frente, turma, multiplica ou divide? Multiplica. Então esse cara vai ficar multiplicado por 1 mais i elevado à primeira. Por que elevado à primeira? Porque ele está andando quantos períodos para frente? 1. Esse cara daqui está andando quantos períodos para frente? 2. 1 mais i elevado ao quadrado. No TIR, a soma e as subtrações, as entradas e as saídas, têm que ser iguais a quanto, classe? 0. Então, eu agora vou resolver a questão. Montou isso, matou a brincadeira. Vamos lá? Joga aqui para mim, volta para a apostila lá para gente. Isso. Então, ó, tá aqui, ó, tá? Só coloquem aqui que é 5.500, né? Senão não vai dar certo. Só coloca ali que é 5.500. Então eu tenho menos 10.000, 1 mais i ao quadrado, 6.000, 1 mais i à primeira e 5.500. Isso tudo é igual a 0. E aí, para resolver questões de taxa interna de retorno, não resolvam matematicamente isso. Quando vocês forem resolver taxa interna de retorno, o que eu sempre falo em nossas aulas? Como que resolve uma questão de TIR? Alguém falou, fala aí. Tentativa e erro. Não tenta resolver matematicamente a brincadeira. Vai na tentativa e erro. E quando a gente aplicar a técnica da tentativa e erro, nós vamos pegar qual alternativa para resolver essa questão? A letra A, a letra B, a letra C, a letra D ou a letra E? A C, ou melhor, a intermediária. Não necessariamente precisa ser a letra C. Mas você vai pegar a intermediária e a intermediária é que você vai usar para aplicar a técnica do tentativa e erro. E aí, vocês estão vendo a resolução, volta lá. Nós tentamos os 5% e não deu 0. Então, o que o aluno vai fazer? Ele vai olhar aqui e vai perceber. Eu tenho menos 11.025 e 11.800. Esse valor não tem que aumentar? Para aumentar esse valor, eu aumento a taxa ou diminuo a taxa? Aumento. E aí, quando você, já que sabe que vai aumentar, você vai testar qual? Ou o 10 ou o 12. Qual que você vai testar, gente? 10 ou 12? 10, porque o 10 a gente sabe de cabeça. 1 mais 10% a primeira é quanto? 1,1. A ao quadrado? A ao cubo? A quarta? 14641. E aí você não sofre com essas continhas. E aí a resolução continua e vai dar 0 agora. Encontrou 0, esse é o valor da taxa interna de retorno. Reparem aqui que já está 5.500, né, gente? Tá ok? Então, TIR é ir para frente e igualar a 0. Foi para frente, igualou a 0, matou a questão. Ok para o TIR? Joia? Vamos então agora para a página 1, que tem taxa efetiva e taxa nominal. Para o assunto taxa efetiva e taxa nominal, gente, ó, esse assunto sempre caiu em todas as provas. Enquanto o TIR deixou de cair em algumas provas, VPL deixou de cair em algumas provas, taxa efetiva e taxa nominal, esse assunto sempre caiu em quase todas as provas de concurso para banco. Eu quero que todos em voz alta, não muito alta igual do Ayrton, voz normal, leiam o enunciado comigo. Só que antes de ler, lembrem-se que tem algo que eu fico triste aqui, né? Tá? Vamos lá então? Vamos ler esse enunciado. Já viram o que não pode ler, né? Então vamos lá. Um investimento rende a taxa nominal, não. Rende a taxa efetiva 4 ou 3? 3% ao trimestre. Gente, essa taxa aqui não pode ser lida, tá? Você não pode ler isso aqui.
Senão, a chance de você usar 12% para resolver essa questão é muito grande, tá certo? Não use o 12, taxa nominal não serve para nada. Sempre que ele oferecer uma taxa num período, capitalizada num outro período, você precisa transformar essa taxa para taxa efetiva. E como que transforma uma taxa nominal para uma taxa efetiva? Multiplicando ou dividindo. Gente, um ano tem quantos trimestres? 4. 12 dividido por 4, 3. Então, por isso que quando você for fazer esse tipo de questão, você vai usar o 3. A taxa dada nesse enunciado não é 12 ao ano. A taxa dada no enunciado é 3% ao trimestre. Então, muito cuidado com esse tipo de questão, porque a chance de você usar o 12 é grande. Ofereceu a taxa num período, capitalizada no outro, a primeira coisa que você tem que fazer é transformar a taxa nominal em taxa efetiva. Na lousa comigo. Então, a taxa que eu vou usar é o 3. Olhem a resolução aqui da questão. Ó, a questão começa aqui. Eu quero transformar 3% ao trimestre para ano. Ele não fala equivale? Ele não quer uma efetiva num outro período? A efetiva trimestral está aqui, só que eu quero uma efetiva num outro período, tá certo? E uma efetiva num outro período, taxa equivalente que a gente usa aqui. 1 mais I, 1 mais I. Quando eu uso taxa equivalente, tem uma regrinha que eu sempre falo para vocês. O número 1 fica sempre aonde? Na maior unidade. Qual é a maior unidade? Trimestre ou ano? Então, um ano, quantos trimestres? 4. Fiz a continha, matei a questão. Essa questão, inclusive, caiu numa prova do Banco do Brasil 2012, São Paulo. Tá? Então, o que o aluno tem que lembrar, nessas questões de taxa efetiva, é transformar a taxa nominal em efetiva. Transformou, você vai usar aí o que ele pede na questão. No caso, ele está pedindo uma efetiva num outro período. Guardem isso. Efetiva para efetiva, você usa taxa equivalente na transformação. Agora, efetiva para nominal ou nominal para efetiva, você usa o critério proporcional na transformação. Efetiva para nominal ou nominal para efetiva, você usa o critério proporcional. Multiplica, divide. Efetiva para efetiva, você usa o critério equivalente. Olhem a próxima questão aí, lousa, questão 2. A questão 2 para vocês, vamos ler o enunciado. Eu não posso ler isso daqui. 30% ao ano, capitalizado semestralmente, eu não posso ler. Classe, que valor de taxa eu tenho que ler no lugar do 30%? Quero escutar. 15. 15? 15? Não é 30 dividido por 2? A capitalização não é semestral? Eu não estou no ano? Eu não quero colocar juros semestrais? Um ano tem quantos semestres? Não é dividir por 6 aqui não. Não é capitalizado mensalmente. É capitalizado semestralmente. Então, olha lá, 30 dividido por 2, 15. E aí, ele pede para calcular a anual efetiva. 15%, gente, 15% é efetiva semestral. Como ele quer uma efetiva no período anual, lá vou eu usar o 1 mais I, 1 mais I. Ok? Sempre assim. Olha, mais outra questão para a gente fixar mais um pouco isso. Conforme eu falei, se eu tivesse que casar dinheiro numa questão na prova de vocês, essa seria a questão que eu casaria dinheiro. Taxa efetiva e nominal. Ué, são só, tá faltando, são 2 ou 3 que tem aí? Ah, eu pulei a 2, né? Então foi por isso. Olhem aqui a 2 comigo. Ele me dá uma taxa de 30% ao semestre, capitalizada mensalmente.
Gente, agora a capitalização é mensal. Que taxa que eu tenho que colocar no lugar do 30% ao ano capitalizado mensalmente? 5. E ele quer que eu encontre uma taxa, o quê? Equivalente. Efetiva num outro período. Lá vamos nós para finalizar a questão. 5% ao semestre. O número 1 sempre fica do lado da maior unidade. Não se esqueçam disso para fazer taxa equivalente, tá? Um semestre, quantos meses? 6. Aí vai ter que fazer continha na mão para encontrar a brincadeira aí. Então, gente, esse assunto é um assunto que cai bastante. Não percam esse papo de taxa efetiva e taxa nominal na hora da prova, tá? Entre efetiva e TIR, eu sou mais efetiva. Entre efetiva e VPL, eu sou mais efetiva. Entre efetiva e saque, que é o que a gente vai ver agora, eu sou mais efetiva. Só que saque e TIR cai bastante. Vamos para saque? Vamos? Gente, quando a gente faz uma questão de saque, o aluno tem que lembrar apenas duas coisinhas. Saque, tá ok? Saque. O que eu tenho que lembrar de saque? As amortizações são o quê? Constantes. Então, a primeira coisa que você tem que pegar é o que você deve dividir pelo número de prestações. Tá certo? Olha só aqui o que eu coloquei para vocês. Eu quero pagar 1.000 em 5 vezes. Quanto é 1.000 dividido por 5? Então essa é a primeira coisa que você vai fazer. Calcular, tá certo? O 200. Calculou a amortização, acabou a brincadeira. 1.000 menos 200, 800. 800 menos 200, 600. Lembra que no saque você precisa montar a primeira e a segunda linha do plano de amortização, porque tudo no saque é o quê? PA. Só que aqui alguns alunos se atrapalham no cálculo dos juros. E se você se atrapalha no cálculo dos juros, escreva isso aí nessa apostilinha. Os juros é sempre calculado sobre o saldo devedor anterior. Os juros é sempre calculado sobre o saldo devedor anterior. Os juros é sempre calculado sobre o saldo devedor anterior. Comigo aqui. Voltamos? Classe, o saldo anterior é quanto? 1.000. Quanto é 5% de 1.000? 50. Ó aqui os 50. O saldo devedor anterior, para eu poder calcular esse carinha aqui, é 800. Quanto é 5% de 800? 40. Classe, montou a primeira e a segunda linha, você mata tudo. Reparem que eu nem coloquei as outras linhas. Finge que não estão vendo aí a terceira, a quarta e a quinta linha aí do plano. Classe, se daqui para cá está diminuindo 10, qual vai ser a próxima juros? 30. E o outro? E o outro? Você só precisa montar a primeira e a segunda linha do plano de amortização. Não se esqueçam, 1.000 divide por 5, 200. E os juros é sempre calculado sobre quem? Saldo devedor anterior. Sérgio, e a prestação? Gente, prestação é só somar esses dois carinhas. Somou esses dois carinhas, você tem prestação. E a prestação também é uma PA. Ok? Joia. Vamos para a próxima página. Matemática. Eu coloquei para vocês 4 questões de matemática que eu gostaria que caísse. Não vou falar que vai cair, porque também não caso dinheiro nessas. Mas 2 assuntos que mais caem nas provas de matemática são porcentagem e divisão proporcional. Quem baixou provas da Carlos Chagas e executou questões de matemática, o que mais cai é porcentagem e divisão proporcional. Quando cai porcentagem, existe uma questãozinha muito chata e que cai bastante nas provas da Carlos Chagas. Só nesse ano de 2000
12 que passou, foram 2 questões de um total de 10 ou 12 de porcentagem que caíram esse ano. Não, 15. De 15 questões de porcentagem, caíram 3 desse mesmo nível. Então essas 2 questões de porcentagem que eu coloco aí para vocês são questões chatinhas. E são questões onde o aluno, se ele lembrar como resolve, ele mata a questãozinha. Vamos ver como é que resolve essas 2 questões aí? Na lousa comigo. Olha lá. Antes de fazer a 7, lembram dessa questão da nossa apostila? Da liga? Classe, quando vocês forem fazer essa questão, lembra que o que ele está querendo é acrescentar cobre. Você só está acrescentando cobre na liga. A liga, ela é composta desse jeito aqui que vocês estão vendo. Tem 6 quilos de cobre e 14 quilos do resto do material. Sem acrescentar cobre, 6 quilos é 30%, logo 14 é 70%. Ok até aqui? Isso está dado no enunciado. Ele não está falando em acrescentar cobre? Então você vai pegar a quantidade de cobre e somar o que você está acrescentando. X, que eu não sei qual é o valor. Segundo o enunciado, quando eu acrescento cobre, a porcentagem de cobre muda para quanto? 40. Tudo bem? Por que eu relacionei 6 mais x com 40? E o resto do material eu não acrescento nada. O resto do material continua com o mesmo peso. Qual que é o mesmo peso? 14. A questão não fala que só acrescenta cobre? O resto não acrescenta nada. Só que se cobre agora é 40%, o resto do material tem que ser que porcentagem? Fez a regrinha de 3, matou a questão. E a questão que tem em cima, ela é igualzinha a essa. Essa do cobre é Carlos Chagas, tá? Só que essa do cobre caiu em 1998. Essa daqui caiu em 2012. Olha lá, são 200 pessoas. Qual o percentual de homens? 90% de 200 não é 180? Olha só, mesma resolução, 180 homens, 90%. 20 mulheres, 10%. Dá uma olhada no enunciado vocês aí. Olhem o enunciado. Olhando o enunciado, o que está escrito aí no enunciado? Que está saindo o quê? Homens. Mulher sai? Não, mulher continua. A mulher é como se fosse aqueles 14 quilos da questão anterior. E o homem é como se fosse o cobre da questão anterior. Lembram disso? Olha lá a resolução de novo. Se saiu o homem, o novo número de homens é 180 menos x. E segundo o enunciado, quando sai essa certa quantidade de homens, o percentual de homens muda para quanto que está escrito aí no enunciado da questão? 80. Já as mulheres continuam com o mesmo número, não saiu nem entrou mulher. Só que se 80% agora é homem, a mulher é que porcentagem? 20. Aí faz a continha, acha quantos homens saíram. Então essa questão de porcentagem, gente, é um assunto que cai bastante. Eu gostaria que vocês até olhassem de novo depois, mais depois de hoje, ou até mesmo amanhã de manhã, essas 2 questões, porque cai bastante. E a outra questão, para a gente finalizar a nossa revisão aqui, divisão proporcional. Qual que é a regra para fazer uma divisão proporcional mesmo? Soma, divide e multiplica. Toda questão de divisão proporcional, vocês devem lembrar disso. Soma, divide e multiplica. E eu coloquei aqui uma questão que é clássica nas provas da Carlos Chagas. Acompanhem comigo. Lousa. Deixa eu já pegar aqui a resolução. Gente, vocês estão acostumados a ter esse número. Isto é, o que eu quero dividir.
as questões da Carlos Chagas não costumam dar esse número. Se der esse número, a questão é fácil. Mas quando não dá esse número, a questão é um pouco chata. E essa questão não dá o total. Só diz que você vai dividir de maneira inversamente proporcional às idades do Julião e da Zelda. Não é isso que está falando aí no enunciado? Pode dar uma olhadinha aí rapidinho. Não é isso? Gente, uma dica para vocês. Ele pede para dividir de maneira inversamente proporcional a 30 e 45. Simplifica. Toda vez que ele oferecer a proporção, se der para simplificar, simplifica para diminuir as contas. Por 15 dá 2, tudo bem? Da onde saiu 2? Eu dividi o 30 por 15. 45 dividido por 15, ó, deu 3. Tudo bem? Da onde saiu o 2 e o 3? Eu simplifiquei por 15. Sempre que a grandeza é inversamente proporcional, o que o aluno tem que fazer? Inverter. Não é assim? Então ficou meio e o 3. Chegou aqui, você vai somar esses números aqui, tá certo? Não se esqueçam que quando tem fração, você pode ignorar o MMC. Ignore, tá? Você pode, ignora. Lembra que a gente fazia isso? Gente, somei. A soma deu 5. Depois que soma, qual que é a regrinha? Soma, divide e multiplica. Então, o Julião, ele faz 3/5 do serviço e a Zelda faz 2/5. Tudo bem até aqui? Mas, Sérgio, você não tem o X, tudo bem, mas eu tenho a fração deles, o que eles fizeram do serviço. Segundo o enunciado, o Julião faz o serviço em quanto tempo que está escrito aí? 2 horas e meia. Então, agora eu vou terminar o exercício com uma regrinha de 3 aqui. Olha lá, o Julião, ele faz 3/5 em 2 horas e meia. A Zelda faz 2/5 em quanto tempo? Resolvi essa continha, encontrei 1,67 horas. Pelo amor de Deus, isso aqui não é 1 hora e 67 minutos. É 1 hora e 0,67 de 1 hora. Se eu multiplicar por 60, eu vou transformar para minutos. 1 hora e 40. Cuidado com essa transformação. Classe, é muito normal nas provas da Carlos Chagas misturar divisão proporcional com regra de 3. E às vezes eles colocam até regra de 3 composta. Então saber aquelas flechinhas lá é legal também. Mas ó, o que eu quero mais de vocês é acertando as questões de financeira. Porque as questões de matemática às vezes dá para a gente fazer, sabe, no chuncho. Não dá às vezes? Mas a matemática financeira, o chuncho não funciona muito bem. Então, lembrar a taxa efetiva nominal, TIR, VPL e saque, gente, mata pelo menos 4 questões, ou 2 se cair desse naipe. Juros simples, desconto, gente, todo mundo vai acertar, desde que saiba a formulinha aí. Beleza? Sucesso amanhã, tá certo? Vamos torcer para que amanhã a gente detone nessa prova. E para sair aquela angústia do peito, eu sempre gosto de gritar. Vamos gritar? Ah, eu tenho vergonha. Grita, gente, é gostoso. É igual chorar. Chorar não é bom às vezes? Não é coisa de viado, não. Chorar não é bom às vezes, né? Então vamos dar um berro bem gostoso para a gente terminar? E depois vamos bater palma para a gente, porque a gente merece. Vamos lá? Gente, sai do âmago o grito, hein? 1, 2, 3. Ah! Tchau, tchau pra vocês, gente.